Nelson Kobayashi, tem uma pergunta para você. Você acredita que os brasileiros gostam de pagar mais ou menos impostos? Menos, muito menos. Com toda certeza, né? Porque um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisa revela um cenário de apoio majoritário à medida de isenção do imposto de renda proposta pelo governo Lula. Os detalhes com o Daniel Lian. A maioria dos brasileiros aprova a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. 67% dos entrevistados aprovam a medida, 23,2% desaprovam e 9,8% não souberam ou não opinaram sobre o tema. O estudo também avaliou se os brasileiros ficaram a par do anúncio do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da isenção do IR para essa faixa salarial. Entre os eleitores ouvidos, 60,8% afirmaram ter tomado conhecimento, enquanto 39,2% disseram que não. A região Sudeste foi a que registrou o maior índice de aceitação, com 71,2%. Na sequência, aparecem as regiões Sul, com 69,6%, Norte e Centro-Oeste, com 65,7%, e, por último, a Nordeste, que indicou 59,8% de aprovação. Foram entrevistados 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 7 e 10 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Agora, Kobayashi, em relação a essa pesquisa, óbvio, né, que os brasileiros, a maioria se colocou à disposição de pagar menos impostos, só que a medida, essa e muitas outras, trazem consequências também daquilo que pode ser refletido em relação à sociedade, né? Esse número fica muito interessante, David, quando a gente compara com a porcentagem de pessoas que seriam impactadas pela medida. Cerca de 80% da população economicamente ativa seria impactada e positivamente impactada, né? 80% deixando de pagar impostos, que é justamente a faixa de pessoas que pagam até R$5.000, que recebem até R$5.000. E mesmo assim, impactando 80%, a aprovação não é total entre esse público que deixaria de pagar imposto. A aprovação é menor, na média dos 67%. Ou seja, ainda tem gente que vai deixar de pagar imposto e reprova a medida. Essa é a análise que deve ser feita. E por quê? Porque há uma desconfiança em relação à medida do ponto de vista da irresponsabilidade fiscal. Foi por isso que a medida não pegou tão bem quando foi anunciada no final do ano passado, porque não basta ser uma medida popular, tem que ser uma medida que pare em pé, que seja sustentável, que indique para resultados positivos no médio e longo prazo também, o que o governo não conseguiu comunicar. E talvez daí desta frustração toda a repercussão que a gente viu depois nas mudanças no governo, principalmente na Secretaria de Comunicação. Enfim, está aí uma questão para ser estudada, essa questão da desaprovação em relação ao perfil das pessoas que seriam beneficiadas, mas não aprovam. Engraçado que o governo tem focado bastante nos R$5.000, né? R$5.000 da isenção do imposto de renda, a medida revogada em relação ao PIX, R$5.000 também. Todas as transações parece que se baseiam nos 5.000. Talvez fruto de algum estudo de numerologia, de repente, que focou nesses 5.000 aí, mas não está dando muito certo, não. Tem que conversar com o numerólogo aí para mudar o número, talvez as coisas comecem a dar certo para o governo. Com toda certeza.